Galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Olha só, a gente vai hoje continuar lá a parte dos modelos atômicos, tá bom? Deixa eu fazer só uma introdução aqui para a gente lembrar o que a gente viu nas aulas passadas. A gente viu o modelo lá de Dalton, né? A gente começou pelos gregos lá, falando de Demócritos, né? Aí a gente falou que a questão da ideia de a matéria ser divisível até uma certa parte, e depois dessa parte ela não ser mais divisível, que aí foi chamado de átomo, né? Que seria a menor unidade divisível da matéria. Só que essa ideia ficou um pouco para trás, né? Porque outros filósofos acreditavam que a matéria na verdade era feita pelos quatro elementos, né? Que era água, terra, fogo e ar, né? Enfim. Aí veio as ideias lá de Lavoisier e Proust, né, que era a quantificação da matéria, e Dalton resgata a ideia lá dos filósofos e lança o primeiro modelo atômico, que é chamado a bola de bilhar, né, que o átomo ele seria uma esfera e densa, né, e indivisível, não teria carga. Só que aí surgiu a questão da eletricidade. E o pessoal, estudando a eletricidade, descobriu que existia uma subpartícula, que eles chamaram de elétron, né? Que esses elétrons eles tinham cargas negativas e, segundo Thomson, esses elétrons ficavam incrustados nessas esferas, né? Tinha uma esfera com a carga positiva e os elétrons incrustados lá nele, que inclusive ele chamou esse modelo lá de pudim de passas, né? Que a gente viu aquele tubo de Crookes, onde tinha os raios catódicos passando, e ele fez aquelas experiências. E depois, logo depois, a gente falou um pouco sobre radiação, né? Que está bem aí na nossa apresentação, que é que eu vou só pegar daqui a ideia, tá? A gente falou sobre radioatividade, né? Eu até falei sobre um pouco sobre radioatividade. Aí eu falei que os materiais radioativos eles podem emitir três tipos de radiação: a radiação beta, a radiação gama e a radiação alfa. Aí aqui eu mostrei para vocês que existe um campo magnético, né? Essas placas magnéticas aqui, ó, onde eu tenho carga positiva, carga negativa. Aí a ideia é o seguinte: os raios gama são esses aqui. Esses raios eles não sofrem nenhuma interferência nesse campo magnético. Se você for analisar, ó, ele passa direto sem nenhuma interferência do campo magnético. Ou seja, ele vai ter uma carga neutra, né? Esse raio, né? Ele é neutra. E é o mais energético, é o que gera mais problemas, são esses raios gama. Os raios betas, eles vão ter cargas negativas, porque eles são atraídos pelo campo magnético positivo, né? Lembrar lá ó, que o positivo atrai o negativo. E os raios alfa, eles apresentam cargas positivas, porque eles são atraídos aqui ó, pelas cargas negativas, tá? Então, negativo atrai o positivo. Então foi isso que a gente falou lá. Aí, com o advento da radioatividade, o pessoal não sabia explicar o que era radioatividade, né? E veio um cientista, né, chamado é, veio um cientista chamado Rutherford, tá? Que aí eu falei dos alunos dele, né, dessa experiência aqui das partículas alfa, tá? Dos elementos das partículas alfa. Rutherford ele fez uma experiência interessante que foi, ele bombardeava, bem aqui, isso aqui é uma placa de ouro, tá? Mostra aqui para vocês, escrever aqui, ó. Isso aqui é uma placa de ouro. Qual era o esquema aqui? Ele tinha um material radioativo aqui, ó, material radioativo. Vou botar aqui, radioativo. Esse material ele emitia cargas alfas, tá? Então essas cargas alfas, a ideia dele era bombardear aqui essa placa de ouro. Então, pela ideia dele, essas partículas alfas iriam atravessar aqui, ó, a partícula de ouro tranquilamente. Elas viriam aqui, pá, passavam aqui direto e colidiam, né? Se você for ver esse anteparo aqui, ó, esse anteparo é como se fosse para revelar aonde as partículas alfa estariam colidindo, tá? Era um anteparo.
Era uma proteção. As partículas alfa passavam aqui pela placa de ouro, colidiam aqui atrás. No momento que eles colidiam aqui atrás, ele via onde batia essas partículas alfas, tá? É como se fosse um filme revelando aonde essas partículas alfa batiam. Aí eu comentei para vocês o seguinte, que tinham dois estudantes lá de mestrado, era de doutorado, que foram fazer essas experiências, né? Por Rutherford falou assim, ó, tem esse trabalho ali para vocês, trabalhar com radiação. Na época ninguém sabia que a radiação gerava vários problemas, né? Que a gente comentou na aula passada. E a galera foi. Aí quando a galera chegou fez a experiência, aí levava o resultado para Rutherford. Só que Rutherford percebia que algumas partículas, tá vendo aqui, ó, essas partículas aqui, elas voltavam, ó, elas não atravessavam a partícula de ouro. Elas batiam na partícula de ouro e voltavam aqui, ó, os raios gamas, os raios alfa, eles voltavam, né? Porém, a grande maioria atravessava aqui, ó, a grande maioria atravessava a placa de ouro. Só que tinha algumas partículas que eram desviadas, ó, atravessavam, mas elas eram desviadas, tá certo? Aí Rutherford ficou muito intrigado com isso, porque ele falou assim, cara, tem alguma coisa errada, o esperado não era isso, o esperado não era isso. Para vocês terem uma ideia, essas partículas, imagina só, o cara pega, né? O cara pega uma bazuca e dá um tiro numa folha de papel. O que você acha que acontece com a folha de papel? O cara dá um tiro, não bota nem uma bazuca. O cara dá um tiro com um revólver numa folha de papel. Teoricamente, a bala ela vai atravessar o papel sem nenhum problema, na verdade. Ó. Atravessa ele sem nenhuma resistência. Agora imagine se a pessoa dá um tiro numa folha de papel, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Aparecer aqui, ó. O cara pega uma folha de papel, aí o cara dá um tiro aqui na folha de papel, a bala pega na folha de papel e volta. Seria no mínimo estranho, não é verdade? É, mas, mas em termos de proporção, isso não era o esperado. O esperado é essa comparação que eu estou te falando, tá? O esperado é que todos os raios gamas, aí que está a ideia, ó, que todos os raios gamas atravessassem essa placa de ouro, que ela era uma placa bem fininha, e que essas partículas alfas elas não teriam nenhuma resistência em atravessar essa placa de ouro. O Gustavo levantou a mão. Quer falar, Gustavo? Ah, tá bom. Então, no momento que ele percebe que essas partículas elas estão voltando, ele se assusta. Ele fala assim, cara, isso aqui tá alguma coisa errada, né? Não tem sentido isso tá acontecendo. E gerou um problema muito grande na época, tá? Porque ele teria que explicar o que estava acontecendo. E o modelo atômico, né, que existia de Thomson não explicava esse acontecido. Por quê? Para esse raio alfa bater lá e voltar, ele tinha que bater em um material bem denso, bem resistente, né? Foi o que você me falou. Por isso a placa de ouro ele é mais densa e tal. Mas ele teria que ter algo, né, dentro da estrutura dela bem denso mesmo para voltar. E outra, olha a outra. E por que a maioria passava, né? Por que a maioria passava e alguma parte não passava? Isso levava a acreditar o seguinte, ó. Então, existe dentro daquela estrutura partes que permitem as partículas alfa passar e tem uma pequena parte lá que não permite essas partículas passar. Então, é como se a matéria ela fosse dividida em duas partes. Eu tivesse uma parte extremamente fácil de essas partículas passar e uma outra parte que ela fosse extremamente densa, que ela não permitia passar. Aí a outra conclusão que ele chegou é a seguinte: como a maioria passava, então eu tinha uma parte bem maior dentro da estrutura do átomo que permitia passar, e uma pequena parte que era bem densa e não permitia passar. Gustavo levantou.
Ah, aham, eu digo já. O Francisco falou aqui, é como se tivesse camadas. A gente vai chegar já nisso, Francisco. É exatamente, ó. Professor, o Gustavo perguntou, professor, como é que eu vou saber se ele passou ou não passou? É justamente esse anteparo aqui, ó, que ele colocou, era de estanho e aqui era como se fosse um filme revelador. Eu vou mostrar já para vocês. Ficava as marcações aqui, ó. Ficavam as marcaçõezinhas aparecendo onde essas partículas colidiam. Inicialmente, Gustavo, ele fazia assim, ó. Ele pegava lá o material, né? Aí vamos dizer que é a placa de ouro. Aí ele fez assim, ó. Ele pegou um anteparo, no início era assim, um anteparo bem pequenininho aqui, ó, do lado. Aí ele bombardeava essa placa de ouro com esses raios alfa, né? Vou pegar aqui, peraí, deixa eu colocar uma cor mais escura. As partículas alfas vinham, aí atravessavam a partícula de ouro. A maioria atravessava aqui, ó, de boa. Só que ele percebeu que existia alguma coisa aqui atravessando e batendo na lateral, ó. É como se ela pegasse aqui, sofresse um desvio e ia para as laterais. Aí o Rutherford falou, ei cara, vai lá, faz de novo, faz o seguinte agora. Em vez de tu deixar só essa placa ali atrás, tu vai aumentando ela. Aí ele aumentou um pouco mais aqui o sistema dele, ó. Quando ele aumentou o sistema dele, ele percebia que aqui também, ó, ele tinha nas laterais partículas colidindo aqui. Aí o Rutherford falou, rapaz, fecha esse sistema pra gente ver como é que é o esquema. Aí ele fechou todo o sistema, tá? Ele fechou todo o sistema. E ele percebeu que ao fechar o sistema, vinha partículas voltando. As partículas batiam lá, pequenas, né? Pequena quantidade, batia e voltava. Aí ele ficou intrigado com aquilo e sugeriu um outro modelo, né? Que aí a gente vai trabalhar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o experimento, ó. Tem esse experimento aqui que aí ele mostra qual era a ideia de Rutherford da experiência. Aí eu trabalho aqui com vocês, ó. Olha só, que vocês não estão escutando, né, o áudio, mas eu vou aqui mostrar para vocês, ó. É aquele esquema lá, né, aquele sistema lá, aquele esquema. Eu tenho aqui o material radioativo aqui, ó, dentro da cápsula. Ele atravessava aqui a partícula de ouro. Tá vendo, Gustavo, esses pontinhos que estão aparecendo aqui, ó, que eu tô exatamente aonde ele visualizava, entende? E não era esperado isso, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, para continuar o vídeo. Peraí. Ó. E isso não tinha muito sentido na época, sabe? E isso intrigou ele, né? Ele falou assim, rapaz, por que isso está acontecendo? Né? Tem alguma coisa errada na matéria. Aí ele vai desenvolver todo um raciocínio em cima disso. Que ele está falando aqui, ó. Estão atravessando tudinho e algumas estão sofrendo desvios aqui, ó. Aí deixa ele aproximar. Ele vai aproximar aqui a placa, ó. Pronto, aqui que é interessante. Pronto, ótimo. Olha só, a ideia de Rutherford. É como se ele pegasse aquela placa de ouro lá, galera, e fizesse uma ampliação da placa de ouro, tá? O que eu falei para vocês? Para Rutherford, para isso acontecer, o átomo, né? O átomo, a ideia é assim. Porque ele visualizou, ó, porque ele visualizou, o átomo ele deveria ser dividido em duas regiões, tá? Uma região aonde esses raios, né? Os raios alfa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para desenhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui, ó. Valeu, Lucas. Olha só, esses raios alfas aqui, ó, com partículas positivas, eles atravessavam essas regiões aqui, ó. Ou então, branquinho, tá? Eles passavam aqui de boa, sem nenhum problema. Eles vinham aqui, atravessavam de boa, tá? Então essa região da matéria era permitida essas partículas alfas atravessarem. No entanto, galera, quando uma partícula alfa, tá? Uma partícula alfa, ó, ela vem e colide nessa bolinha aqui, ó, tá? Nessa bolinha, ela voltava. Ela batia lá, ó, e ela voltava. Vamos imaginar o seguinte, ó. Rutherford, ele criou o raciocínio seguinte,
que o átomo ele teria duas regiões. Uma região ele chamou de eletrosfera, tá? E uma outra região ele chamou de núcleo. E aí ele chegou a outra conclusão. Olha só, para essa partícula alfa bater aqui nessa região menor e voltar, significa o seguinte, que essa regiãozinha menor ela tem que ter cargas positivas. Porque o que a gente falou? Positivo, positivo, acontece uma força de atração ou de repulsão, galera? Repulsão, né? Exatamente, a repulsão. Né? Ó, cargas iguais se repelem, cargas diferentes elas se atraem, tá bom? Então, se a partícula, ó, se a radiação alfa é positiva e ela colide em um núcleo positivo, a ideia é que haja uma repulsão. Então, no momento que essa partícula colide aqui com o núcleo, ela vai sofrer uma repulsão. Então, ele concluiu que o núcleo ele teria uma carga positiva, tá? E a eletrosfera seria essa outra região aqui, ó, tá vendo? Essa região toda branquinha aqui, ó, do átomo. Essa região ele teria uma carga negativa. Já já a gente trabalha com a eletrosfera e com o núcleo, tá? Eu só estou dando aqui as ideias, a gente está montando as ideias do que ele pensou. Vou continuar aqui, ó, a experiência. Ó. Tá vendo que algumas partículas estão passando, outras estão voltando, ó? Entende? É justamente o que ele está mostrando aí, ó. Aí, qual foi a ideia do cara? Ó? Qual foi a ideia dele, né? Quando ele visualizou essa experiência, ele falou assim, ó, se o átomo ele é dividido em duas regiões, então eu vou ter um núcleo. Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Ele teria um núcleo muito pequeno, tá aqui o núcleo, e ao redor do núcleo ele teria a eletrosfera. Aí eu vou desenhar aqui o átomo como ele pensava que era, ó. Desenho aqui, ó. Aqui seria a eletrosfera, aquela outra região, tá? Ó. Lembra lá do diminêutro? Tá aqui o átomo do diminêutro. Ó. Pronto. Seria assim, ó. Aqui eu teria duas regiões, tá? O átomo. Então esse aqui, na visão de Rutherford, esse aqui seria o átomo, tá bom? Ó. Seria o átomo. E esse átomo, ele teria duas regiões, que seria o núcleo, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. O núcleo seria essa parte menor, que é onde tem carga positiva. E no núcleo, e eu teria outra região, que seria a eletrosfera, que seria essa região maior aqui, ó, que está na parte externa. Essa região maior é onde, como ela é negativa, tá? Como essa região aqui ó, tem cargas negativas, os elétrons estariam circulando ao redor do núcleo. Já já a gente trabalha isso, tá? Então, na eletrosfera, aqui onde tem as cargas negativas, eu teria os elétrons, tá bom? Que eu teria os elétrons. E aqui no núcleo, eu teria duas outras partículas, tá? Aqui no núcleo. Vou até colocar aqui, ó. No núcleo, teriam duas outras partículas, que a gente vai chamar lá de prótons, aonde os prótons vão ter as cargas positivas, e ele vai ter também os nêutrons, né? Os nêutrons, eles não têm cargas, tá? Então, seria isso aí, ó. Na visão de Rutherford, né? Ele lança um outro modelo atômico. A galera viajava bastante, né? O pessoal, como ele não consegue visualizar o átomo, ele explicava através das experiências. Aí as experiências ele tinha que buscar uma solução. Ele saía do macro para o micro, né? Ele tentava desenvolver uma ideia. Deixa eu passar aqui. Então, ó, Rutherford ele chegou a algumas conclusões. Né? Quais são as conclusões? O átomo é dividido em duas regiões. Né? Foi o que a gente acabou de falar. Ó. Ele teria a eletrosfera e teria o núcleo. A primeira conclusão dele. A outra conclusão. A eletrosfera, que é essa regiãozinha aqui, ó, ela teria os elétrons. E esses elétrons teriam cargas negativas. O núcleo, né?
que essa região aqui interna, ó, vou colocar de outra cor, o núcleo, que é essa regiãozinha aqui interna, ele teria duas outras subpartículas, né? Que seriam os prótons, os prótons, que esses teriam as cargas positivas, por isso que o núcleo seria positivo, e ele teria uma outra, né, subpartícula, que seriam os nêutrons. Aí vocês vão falar assim, como o professor chegou a essa conclusão, né? Porque ele imaginou o seguinte, ó, se o núcleo ele tem prótons, então eu teria aqui, ó, uma subpartícula próton. Só que se eu colocar duas cargas positivas, uma do lado da outra, o que vai acontecer, galera? Se eu botar um próton do lado do outro, o que você acha que vai acontecer? São duas cargas positivas. Exatamente. Aí os físicos da época falaram assim, ó, cara, isso aqui não pode não, porque se tu tem duas cargas positivas, uma do lado da outra, vai existir uma força de repulsão e esse teu núcleo vai se desintegrar. Aí ele falou assim, não, mas existe uma outra partícula, né? Tem os prótons e vai ter uma partícula chamada lá de nêutron, tá? O nêutron, ele não tem carga e ele ficaria justamente aqui, ó, entre os dois prótons, que é justamente para não haver essa força de repulsão, tá? Então ele chegou a essa conclusão também. Então, o núcleo ele seria formado por essas duas subpartículas, os prótons e os nêutrons. Lembrando que os nêutrons eles não apresentam carga nenhuma, tá certo? E ele chegou a uma conclusão, cara, que essa conclusão gerou muito problema na época. Que era o seguinte, olha só a loucura disso aqui. Ele falava o seguinte, que a massa do átomo estaria totalmente contida no núcleo. Olha a viagem do cara. O núcleo é a menor parte do átomo. Se tu for pegar, fazer uma comparação, tá? Tu imagina aí, deixa eu voltar aqui, tu imagina o Castelão, né? O estádio Castelão, né? Imenso. Aí no meio do campo lá tem onde você bate a bola, né? O início da bola lá no meio do campo. Aí imagina que tu pega uma bolazinha de ping-pong e tu coloca no meio do estádio. Pronto. Aquela bolinha de ping-pong, ela seria o núcleo, tá? Enquanto que o restante todo do estádio seria a eletrosfera. Seria onde estavam os elétrons. Olha só a proporção. Percebe a proporção? O núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. E o pior de... Oi? Oi? Pode falar. Hum. Hum. Não, a ideia não era essa não. A ideia era justamente assim, ó. Vou fazer uma dimensão aqui para te ter uma ideia. Pega um trator, tá? Um trator deve pesar, sei lá, umas 5 toneladas, né? Aí, um grão de areia. Aí o grão de areia seria o, o, a, o grão de areia seria o núcleo e o trator seria a eletrosfera. Só que a ideia, olha só a ideia. A ideia é o seguinte, que o peso total do trator era o grão de areia. Tipo, se eu pegasse o grão de areia, toda a massa do trator estaria contida nesse grão de areia. E o trator não ia pesar nada. Tipo, se eu pegar o trator e o grão de areia, eles vão pesar 5 toneladas. Se eu tirar o grão de areia e for pesar o trator, ele não pesaria nada. É como se toda a massa do trator tivesse contida nesse grãozinho de areia. Essa era a loucura, entende? É como se eu imagino lá o estádio, todo o estádio, e eu tenho uma bolazinha de golfe. O estádio não pesa nada, a única coisa que pesa é essa bolinha de golfe. É como se toda a massa do estádio, toda a massa do átomo, tivesse contido nessa bolinha de golfe. Quando tu olha aqui, ó, o, o,
o átomo de Rutherford, ele vai ter um núcleo. O núcleo é a menor parte que tem, mas toda a massa estaria contida onde? No núcleo. Se eu fosse calcular a massa, eu ia calcular a massa somente do núcleo e é a menor parte do átomo. Ele chegou a essa conclusão. Por isso que esse núcleo ele seria muito denso. Então, quando as partículas alfas colidiam com o núcleo, elas voltavam. É como se ela estivesse batendo, né, num pedaço de ferro bem denso. Não, a experiência dele mostrava isso. A experiência dele mostrava que o seguinte, ó, que as partículas alfas, a maioria passava pelo átomo, tá? Imagina assim, as partículas alfa passando aqui pelo átomo. Ele calculou, ele fez um cálculo estatístico, que aí não vale a pena a gente entrar aqui em dados, mas ele calculou assim, ó, a quantidade de partículas que colidiam aqui na placa, que passavam, e ele calculou a quantidade de partículas que voltavam, que seria essa aqui, tá? Aí ele fez um cálculo probabilístico e ele desenvolveu através desse cálculo o quê? Que se você fizesse uma proporção, o átomo ele seria infinitamente menor, aliás, o núcleo ele seria infinitamente menor do que a eletrosfera, né? Que seria essa parte onde tem os elétrons. E ele falou, quando ele fala que a massa é totalmente contida no núcleo, ele faz uma outra afirmativa. Ele fala que o átomo ele é constituído principalmente de espaços vazios. A eletrosfera, na verdade, são imensos espaços vazios, aonde só existe uma pequena região que é bem densa, que é chamada de núcleo. Aí, meu amigo, o bicho pegou quando ele fala isso, entende? Porque gerou vários questionamentos dentro da física. E essas ideias é válidas, viu? Eu só dar um spoiler aqui. Essas ideias dele, claro que o modelo dele foi modificado. Mas essas ideias que ele coloca aí, que a massa está toda contida no núcleo, isso é verdadeiro. E que o núcleo é infinitamente bem menor do que todo o átomo, né? Toda a eletrosfera. O elétron, na verdade, a massa dele é muito pequena, é quase que desprezível, né? A massa do elétron ela é tão pequena que a gente considera ela desprezível. Ou seja, quando tu vai calcular a massa, que a gente vai fazer isso já já, quando tu vai calcular a massa de um átomo, tu vai considerar somente quem? Os prótons mais os nêutrons, né? Então a equação da massa, né, de um átomo ela é dada da seguinte forma. Tu calcula a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Beleza? Tranquilo, galera. Deu para absorver alguma coisa aí do que eu estou falando, tá? Então, essa foi a primeira ideia lá de Rutherford, né? Aí, continuando aqui, ó. Então, beleza, deixa eu só voltar aqui. Eu já dei spoiler lá. Então, o peso atômico, tá? O peso atômico, ele vai ser calculado da seguinte forma. Tinha colocado a eletrosfera, coloca aqui, só deixar aqui, ó. Constituído de elétrons, tá bom? Vão ter cargas negativas, o núcleo vai ter duas subpartículas que são os prótons e os nêutrons, aonde os prótons cargas positivas, os nêutrons nenhuma carga. O peso atômico ele é dado por essa letra A, tá? O peso atômico ele vai ser igual aos prótons, que a gente também chama isso aqui, ó. Vou colocar aqui. A gente vai chamar de Z, que é número atômico. Deixa eu voltar aqui, perdão. Deixa eu só colocar aqui. Vai ser Z, que é o número atômico, mais os números de nêutrons, tá bom? E esse Z aqui é a mesma coisa de P, de prótons. O número atômico é a mesma coisa de prótons. Então, deixa eu colocar aqui. Essa aqui, ó, é a tabelinha que vocês precisam ter em mente, tá? E aí eu vou trabalhar aqui ela com vocês, só para a gente entender. É o seguinte, o que essa tabelinha está falando? Ó?
Ele vai falar sobre as partículas subatômicas. A gente já sabe que as partículas subatômicas são três. São os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá? Aí ele vai relacionar a massa e a carga, tá? Aí eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso, galera, tá? Que é fundamental, ó. Massa é muito diferente de carga, tá bom? Tranquilo em relação a isso? Ó? Massa é aquilo que tu pesa, né? Está relacionado à inércia da física e tal. Carga é ter uma carga positiva ou uma carga negativa, tá? Então são coisas totalmente diferentes e às vezes a gente acaba confundindo. Então eu quero que isso fique bem claro para vocês. Tudo bem? Sim, mas está relacionado sim à energia, né? Pela lei de Coulomb. Mas a gente vai considerar aqui, né, de uma forma bem simples, né, bem superficial mesmo, que as cargas elas podem adquirir dois valores, uma carga negativa e a outra carga positiva, tá certo? Mas aí está relacionado à eletricidade. Claro que esses valores não vai ser só positivo e negativo, vão ter uma escala, né, de voltagem lá, mas a gente não vai entrar dentro desses termos, a gente vai deixar lá para física, para vocês estudarem em física, isso aí, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, ó, o elétron, se você for analisar a massa do elétron, ela é tão pequena, que a gente considera ela nula. Aí você vai falar assim, como assim, professor? Imagina só, tu vai no mercantil, aí tu pede lá 1 quilo de carne, tá? Pede 1 quilo de carne. Aí o açougueiro vai lá, pega a carne e pesa, tá bom? Só que quando ele vai pesar a carne na balança dele lá, ele coloca a carne em cima da balança sem nada? Ou ele coloca na sacola e depois pesa? O que vocês acham? Não, ele coloca na sacola, não. Ele coloca na sacolinha lá, aí pesa, aí você vai querer mais alguma coisa? Assim, não, quero não, pode deixar. Só que é o seguinte, ó, aquela sacola, se você coloca na balança, se você pegar aquela balança que ele tem lá, né, e você colocar a sacola, não vai fazer interferência nenhuma, porque aquela balança lá, ela não consegue calcular a massa da sacola, porque a massa da sacola, ela é muito baixa, tá? Em relação ao peso da carne. Então, não faz diferença, tanto é que muita gente nem briga por isso, tá? A gente fica, não quer que você pese aí no saco não, tá? Pesa aí sem a sacolinha aí mesmo e pronto. Ninguém faz briga por isso, né? Porque o peso da sacola é muito pequeno em relação ao da carne. E a massa do elétron, ela é muito pequena mesmo em relação à massa dos prótons e dos nêutrons. Então a gente fala que ela é praticamente zero, tá? Ela é desprezível. Cuidado com o que eu estou falando, tá? Assim, ó. Professor, então quer dizer que o elétron não tem massa? Eu estou dizendo, não, ele tem massa. Só que a massa dele é muito pequeno e a gente considera desprezível. Então, para deixar o negócio mais simples, a gente considera a massa do elétron igual a quê? Ó, a zero, tá? A massa do elétron a gente considera ela igual a zero. Tudo bem? Aí os prótons e os nêutrons a gente vai considerar a massa de cada um igual a 1, tá? Um valor unitário. A gente vai chamar o valor dele igual a 1. Os prótons e os nêutrons vão ter uma massa igual a 1. Se eu tiver 10 prótons, a massa dele vai ser igual a 10. Se eu tiver 2 prótons e um nêutron, né? Então a massa total seriam 3, tá? Porque cada um vale 1. Ok? Aí a gente vai vir para cá, ó. A carga, os elétrons, eles apresentam cargas negativas, ó. Embora a massa seja dele desprezível, mas a carga dele vai ser considerada menos 1. Os prótons, a carga mais 1. Enquanto que os nêutrons, ó, não vão ter carga alguma, tá? Eles não têm carga alguma. Aí, beleza. Feita essa representação, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Que é a parte de simbologia lá dos elementos químicos, tá? A representação dos elementos químicos.
quando vocês olham lá a tabela periódica, vocês vão ver o seguinte, ó, que o elemento químico ele vai apresentar esses números, ó, esse aqui de cima, esse aqui embaixo, e ele vai apresentar também, ó, esse númerozinho aqui, essa distribuição eletrônica, que a gente nem vai olhar agora para ela, tá? Essa distribuição eletrônica. Mas sempre ele vai ter esses números aqui, ó. Ele vai ter dois números. Qualquer elemento químico, tá? Qualquer elemento químico, eu vou chamar aqui de X, ele vai ter dois números, a representação dele. Aí tem um número que fica aqui na parte superior e tem um número que fica aqui na parte inferior, tá? Aí eu vou explicar o que é cada um deles. Esse número que está aqui na parte superior, ele é chamado, ó, de número atômico, tá? Número atômico. E esse número atômico, ele é igual ao número de prótons, ou seja, ele está me informando quantos prótons aquele átomo tem, galera, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o oxigênio, esse número aqui, o 8 aqui que está aqui em cima, ele está me informando que aqui, ó, eu tenho 8 prótons. Se eu pegar o hidrogênio, ó, o número que está aqui em cima é 1. Então, ele está me informando que aqui eu tenho apenas um único próton. Beleza? Tranquilo, ó. O número que vem aqui em cima, ele vai me dizer o número atômico daquele elemento químico. Consequentemente, ele está me informando o número de prótons, o número de partículas positivas presente no núcleo. E, galera, o que está aqui embaixo, ó, esse número que vem aqui embaixo, tá? Que eu representei aqui pela letra A, é justamente a massa atômica, tá? A massa atômica. Ele vai dizer exatamente, né, o peso do átomo, tá? Ele vai te dizer o peso do átomo, tá? Ele vai te dizer a massa do átomo, né? Então aqui o oxigênio ó, é 15,999, ou seja, a massa dele é justamente essa aqui, ó, a massa do oxigênio. E do hidrogênio, a massa dele é 1,008, né? Ó. A massa dele aqui é muito parecida lá com a dos prótons. Então sempre, galera, ó, número atômico é o que fica em cima e a massa é a que vem embaixo. Porém, pode acontecer também isso aqui, ó. Lá na representação, deixa eu colocar aqui, vai depender de cada autor, tá? Isso pode vir trocado, tá? Isso pode vir trocado. Às vezes, o que vem lá em cima é a massa e o que vem aqui embaixo é o número atômico, tá? Ó, pode ser invertido, depende da tabela periódica, depende do autor que você está utilizando. Aí você pode perguntar, professor, mas como é que eu vou saber quem é a massa e quem é o número atômico? Aí é fácil, tá? A massa, ela sempre vai ser maior do que o número atômico. Então, quando você visualizar esses dois números que estão aí no elemento químico, aquele que for maior vai ser a massa, tá? Aquele que for menor vai ser o número atômico. Então, é isso que eu queria falar para vocês. E isso é importante, tá? Porque a gente já vai entrar aqui em alguns conceitos. Se quiser fazer pergunta, é agora, tá, galera? O pessoal está um pouco disperso aqui no chat. Aqui. Ela está falando muita coisa que não está relacionado à nossa aula. Deu para entender a questão da representação, galera? Um número vai ser o número atômico, o outro vai ser a massa, tá? Como é que eu diferencio um do outro? A massa sempre vai ser aquele com o maior número. Tipo, o oxigênio aqui, ó, é 8,16. Então, o maior vai ser a massa e o menor vai ser o número atômico. Aqui o hidrogênio, um é 1, o outro é 1,008. Então, 0,008 vai ser a massa e o outro vai ser 1. O próton, né? O número atômico. Ótimo, beleza. Então, vamos aqui. Vamos passar aqui para o que a gente realmente precisa entender. Existe uma classificação dos elementos químicos, tá? Como é essa classificação? Os elementos eles podem ser chamados de isótopos, isóbaros e isótonos. Professor, esses nomes são muito parecidos, né?
Realmente são. Mas eu vou explicar o que é cada um. Ó. Isótopos. Esse iso quer dizer igual, tá? Ó. Iso quer dizer igual. Então, toda vez que você for ver essa palavra iso, esse prefixo iso é a mesma coisa de igual, tá? Então, isótopos é igual. Esse topos aqui quer dizer número atômico. Olha só. Tá vendo esses dois números aqui, ó? Um em cima, outro embaixo. Um em cima, outro embaixo. Se você for analisar aí, ó, o número que está aqui na parte superior, nesse caso aqui do hidrogênio, ó, eu tenho o número 1 aqui embaixo e o número 3 aqui em cima. Quem é a massa? 1 ou 3? Quem é a massa desse aqui, galera? O número 1 ou o número 3? O 3, né? O 3 seria a massa, ó, e aqui embaixo seria um número atômico. Beleza. Se a gente for ver aqui o hidrogênio, esse outro hidrogênio aqui, ó, ele tem o número 1 aqui embaixo e o número 1 aqui em cima. Tá, é a massa, aqui é o número atômico. A massa e o número atômico dele é igual, né? Ó. Então não faz diferença. A massa e o número atômico, nesse sentido aqui, é igual. Se a gente for, né, entender o que são isótopos, isótopos seria o seguinte, ó. Isótopos são aqueles elementos que vão apresentar o mesmo número atômico. Ó, o número atômico dele vai ser igual, 1 em 1. Porém, a massa entre eles é diferente. Ó. A massa é 3, o outro, a massa é 1. Então, massas diferentes, números atômicos iguais. Então, esses são chamados de isótopos. Beleza? Os isóbaros. Professor, os isóbaros, como é que são eles? Olha só. Se você pegar aqui a prata, mesmo esquema. Ó. Vamos pegar o número atômico aqui. Número atômico da prata aqui. Ó. Esse aqui é 47 e esse aqui ó, é 46. São iguais? A prata e esse outro elemento químico aqui. Ó. Eles são iguais? Eles vão ter o mesmo número atômico? Não, né? Ó. O número atômico deles são diferentes, porque um é 47, o outro é 46. No entanto, se tu for analisar a massa deles, ó, vão apresentar massas iguais, que é 107. Então, os isóbaros são aqueles que vão apresentar números atômicos diferentes e massa iguais. Os isótopos são aqueles que apresentam números atômicos iguais e massas diferentes. Então, um é o contrário do outro, tá? Ó. Isótopos, número atômico igual, massa diferente. Isóbaros, número atômico diferente e massa igual. Professor, e os isótomos são o quê? São aqueles elementos químicos que vão apresentar o seguinte, ó. Número atômico diferente, tá vendo? 7 e 5 são diferentes. A massa 14 e 12 são diferentes também. Porém, o número de nêutrons é igual. O número de nêutrons entre eles é iguais. Aí você me pergunta, professor, mas onde é que você está vendo aí o número de nêutrons? Né? Eu não estou vendo o número de nêutrons, só estou vendo o número de massa e o número atômico. Da onde é que você tirou esse número de nêutrons? Aí eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. A equaçãozinha que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. Lembra dessa equaçãozinha aqui, ó. A massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, beleza? É essa equaçãozinha aqui que vocês vão ter que lembrar dela. Então, tem que guardar ela com carinho, tá? Eu vou até colocar aqui o que é cada coisa, tá? Esse N aqui, ó, é os nêutrons. Esse Z aqui é o número atômico. Ou também, né, se é um número atômico, ele também é o número de prótons. E esse A aqui, ó, vai ser a nossa massa, beleza? Então, olha só. Se eu tenho a massa e eu tenho um número atômico, se eu tenho uma massa e tenho um número atômico, eu consigo descobrir o número de nêutrons? Consigo, né, galera?
Se eu tenho aqui a massa, o valor da massa, vamos pegar aqui o nitrogênio. Ó. Pega esse nitrogênio aqui. Ó. O nitrogênio lá é 14. Opa, o número é 14 e 7. Ó. Então eu vou jogar aqui na equação. Massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Tá? A massa dele, eu vejo que é o maior, né? É o 14. O número atômico dele é o menor, que é 7, mais o número de nêutrons. Aí o que eu vou fazer? Ó? Esse 7 ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 14 menos 7. Então o número de nêutrons aqui ó, é 7. Beleza? Então determinei o número de nêutrons aqui do nitrogênio, que é 7. Vou fazer a mesma coisa aqui para o berílio. Tá? Vou pegar ele aqui, ó, que é o Bzinho. Ó. Berílio lá. Eu tenho 5 e 12. Né? Aí vou pegar a mesma equação, massa, número atômico mais número de nêutrons, né? Aí eu venho aqui, ó, calculo. A massa dele, ó, é 12, número atômico dele é 5, mais número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser 12 menos 5, ou seja, o número de nêutrons dele, ó, é 7. Aqui, ó. Então, esse elemento aqui, o nitrogênio e o berílio não, é o boro, perdão. Esse outro elemento aqui, o boro, eles vão apresentar o mesmo número de nêutrons, tá? Porém, a massa e o número atômico dele é diferente. Ou seja, ele é classificado aqui ó, como isótono. Beleza? Ele vai ser classificado como isótono. Aí, uma dica para vocês lembrarem o que é cada uma coisa é a seguinte, ó. Talvez vocês precisem. Ó. Isótopo. Vou circular aqui o P. Ó. O P, esse Pzinho aí, ele significa prótons. Tá bom? Significa prótons. Então, vai ter o mesmo número atômico, né, que é a mesma coisa de prótons, diferente massa. Aí vou pegar outra aqui, ó, só para os isótonos. Vou marcar aqui ó, o N. Ó, o N. Esse N quer dizer o que, galera? Ó, esse N quer dizer aqui o número de nêutrons. Então você consegue relacionar. Ó, nêutrons. Está me dizendo que o número de nêutrons é igual, tá? E o número atômico, a massa, é diferente. E o isóbaro, para a gente lembrar o que significa isóbaro, eu vou marcar aqui a letra A. Tá, ó. A letra A, bem aqui, a gente sabe que a letra A significa ó, massa. Então, vai apresentar a mesma massa e número atômico diferente. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá certo? Para vocês não esquecer a questão dessa classificação, que ela vai ser importante para vocês. Então, feito isso, tá? A gente vai pegar aqui algumas questões. E aí eu vou trabalhar elas aqui com vocês, umas duas, e eu vou deixar o restante para vocês. Tá cansativa a aula hoje, galera? Tá um pouco cansativa, né, a aula? Mas a gente começar a fazer essas questões aqui, eu acho que ela fica melhor, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu quero? Ó. Determine a massa, número de prótons, número de elétrons e nêutrons presentes nos elementos químicos citados abaixo. Então, vou pegar aqui, ó, esse item A, tá? Ele vai querer a massa, que eu vou chamar de A. Ele vai querer o número de prótons, que vai ser o número atômico, que eu vou chamar de Z. Os elétrons, tá? Eu vou chamar os elétrons aqui da letra E. Quer saber o número de elétrons e quer saber o número de nêutrons. Vou deixar aqui, tá bom? A Rebeca tá dizendo que é o sono. Tome café, mulher. Vou pegar aqui o item B também, ó. O item B vai ser massa, número atômico, número de elétrons e número de nêutrons. Mistura com coca que dá certo. Galera, olha só. Eu vou fazer esses dois itens, tá? Vocês vão acompanhar como é que se faz. Aí os outros eu vou deixar para vocês. Na verdade, eu vou fazer o A. Vou dar um tempinho e vocês fazem o B, tá?
para ver se o pessoal está acompanhando, se está entendendo o que eu estou falando. Vamos lá, fazer o A aqui junto, tá? A massa de A, qual é o valor é o carbono aqui, tá? O C é o carbono. Qual é a massa do carbono? Se você analisar aqui ele. Ah, na verdade, isso aqui é um 12. Vixe, minha letra tá feia pra caramba, tá? Aqui é 12, tá bom, galera? Que é o maior, não é verdade, ó? Então, aqui, ó, a massa do carbono é 12, beleza? O número atômico, o Z, qual é o valor de Z? 6, exato, que é o valor menor, é 6. Aqui. Aí você vai falar assim, professor, o elétron o senhor não ensinou, não. Então, eu não sei qual é o número de elétrons, tá bom? Mas vocês têm condição de me informar o número de nêutrons, não tem? Ó? Qual é o número de nêutrons aí presente? A gente vai ter que usar aquela equaçãozinha, né? Ó. Massa, número atômico, mais número de nêutrons. Tudo bem? Uma forma mais simples é reorganizar isso aqui. Ó. Número de nêutrons é a massa menos o número atômico, tá bom? Ó. Só reorganizar a equação. Então, para você determinar o número de nêutrons, você vai pegar a massa, que é 12, e você vai subtrair pelo número atômico, que é 6. Então, se tu pegar, exato, 12 menos 6, então o número atômico aqui, ó, é 6, tá? É só subtrair a massa do número atômico, tu determina o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons aí é 6. Aí, galera, vai vir uma informaçãozinha que eu não passei para vocês, tá? Que informação é essa? É a questão dos elétrons, tá? Professor, como é que eu vou saber a quantidade de elétron presente no elemento químico, tá? Olha só essa informação. Vou colocar bem aqui embaixo para vocês, ó. Vou botar aqui a observação. A observação é a seguinte, ó. Quando o átomo for nêutron, aí a ideia é a seguinte, ó. O número de elétrons vai ser igual, né? É igual ao número de prótons. Ou, consequentemente, né, o número atômico. Aí a pergunta que pode surgir para vocês é o seguinte: professor, como é que eu vou saber se o átomo ele é nêutron, tá? Como é que eu sei se um átomo é neutro ou não, professor? É simples, tá, galera? Para saber se um átomo é neutro, eu só analiso, ver se ele tem alguma carga em cima dele, tá? Nesse caso, ó, esses átomos que a gente está trabalhando aqui, nenhum deles tem cargas, tá? Geralmente a carga vem aqui em cima, ó. Mais 1, mais 2, menos 3, tá? Nesse caso, nenhum desses elementos químicos eles têm carga, então todos são neutros. Se todos são neutros, os elétrons ele vai ser igual ao número de prótons ou o número atômico, beleza? Então, consequentemente, eu vou analisar aqui, ó. Esse elemento ele é neutro, o número atômico dele é quanto? Ó? É 6. Se o número atômico dele é 6, então o número de elétrons dele também vai ser quanto? 6, tá? Tranquilo, galera? De boa? Deu para entender? Opa, vai, fala um de cada vez. O número de elétrons ele vai ser igual ao número de... Opa, botei N ali, não. O número de elétrons ele vai ser igual ao número de prótons, tá? Ou o número atômico. Então, se tu descobriu lá o número atômico, que é o Z, o elétron ele vai ser igual ao Z, beleza? Então, se o Z aqui é 6, o número de elétrons também ele é 6. Isso vai acontecer quando, professor? Quando o átomo ele for nêutron. Quando ele for neutro. Professor, quando é que ele é neutro? Quando ele não tem carga. Se não apareceu nenhuma carga aqui, e eu vou falar de elementos químicos com carga mais na frente, então ele é neutro. Então, só pega, analisa o número atômico e considera igual a quantidade de elétrons, tá bom? Então,
Feito isso, vamos fazer aqui o item B com vocês. Ó. Qual é a massa do item B? Beleza, 24. Número atômico, rapidinho. 12. Tá? Número de elétrons. Qual é o número de elétrons? Olha só. Lembra lá? 12 tá bem. Se o número atômico é 12, o número de elétrons é 12. Número de nêutrons. Vai fazer a subtração, né? Ó. 24 menos 12 dá quanto? 12 tá bem. Beleza? Viu como é fácil? Eu determinei a massa, número atômico, número de elétrons, número de nêutrons. E eu vou fazer isso para todos, tá? Para todos os elementos químicos aqui, ó. Vocês vão pegar, ó. Vou pegar aqui de novo, ó. Só para a gente repetir isso aqui para ficar fixado na mente de vocês, tá? Qual é a massa aqui do alumínio? Ó? 27. Número atômico? 13. Elétrons, consequentemente, é quanto? 13 também. Número de nêutrons? Opa! Número de nêutrons não é 13, né? Tem que subtrair, ó. 27 menos 13 dá quanto? Opa, 14, né? Ó. Tá. Detalhezinho, um detalhe, tá? É 14, beleza? Então, vocês vão pegar aqui, galera, vocês vão pegar todos esses elementos químicos aqui, vocês vão fazer para cada um, tá? Para cada um, vocês vão determinar para mim a massa, número atômico, número de elétrons, número de nêutrons, tá? Para todos. Deixa eu colocar aqui. A atividade de hoje vai ser essa. Não somente essa, tá? Essa aqui é só para a gente fazer um esquenta. Tem essa aqui também, ó. Eu quero que vocês visualizem, tá? Depois. Vocês vão fazer a mesma coisa para esses elementos químicos que a gente fez aqui, ó, na atividade 1, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa. Aí vocês vão, só que aqui na segunda, além disso, vocês vão me dizer qual deles são isótopos. Ou seja, qual desses aqui vão apresentar o mesmo número atômico e diferente número de massa. Ou seja, é comparativo. Tu vai pegar cada elemento aqui e comparar com o outro e vai verificar quem é que tem o mesmo número atômico e quem tem diferente número de massa. Aí você vai assim, isótopos são esses, né? Aí depois vamos dizer quem são os isótonos, tá? São aqueles que têm massa diferente, número atômico diferente e mesmo número de nêutrons. E depois vocês vão me informar quem são os isóbaros, né? Aqueles que vão ter número atômico diferente e massa igual, tá? Então o exercício que vocês vão fazer para casa vai ser esse primeiro que a gente iniciou e vai ser esse segundo para vocês determinar justamente quem são os isótopos, isótonos, os isóbaros, beleza? Então eu vou deixar essas duas atividades com vocês. E eu tenho que conversar aqui com vocês, galera, sobre a nossa avaliação parcial. A gente já tem assunto para fazer a parcial. A gente tem lá as leis ponderais, que eu não fiz a avaliação parcial de vocês. E a gente vai fazer próxima semana essa avaliação parcial. As leis ponderais. Já era para ter sido, galera. Já para ter acontecido. Tá bom? Porque se eu deixar, vai entrar o modelo atômico com leis ponderais, então vai ficar muito conteúdo para vocês. É melhor fazer separado. É o que eu acho. Eu acho que para vocês vai ficar mais interessante fazer dessa forma. Pega as leis ponderais lá, Lavoisier e Proust, e depois a gente faz a avaliação bimestral da gente somente com os modelos atômicos. Tá bom? E talvez distribuição eletrônica, que eu vou talvez dê tempo de falar também sobre distribuição eletrônica. Vai processar sim. Vai dar certo nisso. Então, galera, é isso, tá? Eu vou finalizar aqui a aula, vou deixar gravado a aula, depois eu posto lá no canal. O material, eu vou mandar logo agora esse material. Eu vou salvar aqui o PDF.
vou encaminhar lá para o Classroom e vou deixar lá disponível para vocês fazerem essa atividade. Laura, não precisa botar presente, eu já sei o pessoal que entrou aqui, tá bom? E outra, aí fica marcado para a próxima aula, fica marcado para nossa avaliaçãozinha parcial. Tranquilo? Tudo bem? A data de entrega da nossa atividade, geralmente eu dou um prazo de 1 semana para vocês, tá? São 2 questões, então 1 semana é tempo suficiente para vocês fazerem essa questão. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Pelo WhatsApp ou lá no grupo de vocês, dá certo, tá? Aí eu respondo vocês. Beleza? Então, galera, vou nessa.